Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um episódio do X1 Cast. Hoje uma participação especial. Trouxe um cara que entende tudo de vaquejada. Estou aqui com o Daniel Lira. Seja bem-vindo, meu amigo. Trouxe esse cara aqui porque a gente vai entrevistar umas lendas, né? Verdade, aí a presença de dois caras que são referências na vaquejada. E é um prazer a gente inaugurar esse público da vaquejada aqui com essas duas feras aí que tem uma legião de fãs e muitas pessoas que admiram ele nesse público da vaquejada. Satisfação tremenda. Mas antes de começar, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores oficiais, duas empresas que ajudam bastante a gente, que é a Betsport, que tem a promoção de 200%, você sabia? Coloca R$100 e o cara ganha R$200 de bônus. O valor que ele colocar, a empresa coloca R$200 de bônus até R$1.200. Já vai treinando aí para o X1 da Serrinha, Para né? apostar nele, né? É isso aí. E também contamos com a presença da SA Sport, a maior empresa de plataforma digital de banca do Brasil. Mas sem demora, vamos apresentar aqui as lendas. Estamos aqui hoje com os irmãos TT, Reinan e Renato. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, a presença de estar aqui. São as primeiras pessoas da vaquejada a estar no X1 Cast. Isso é muito importante. Obrigado, de verdade. Viu? Satisfação é nossa, meu amigo. Satisfação e um prazer em estar aqui, ainda mais sendo os primeiros, né? E estar aqui com vocês, com o Daniel Lira aqui, é uma satisfação fora do comum. Perfeito. Eu queria começar isso, Daniel, você me ajudasse nessa parte. E justamente a gente foi categórico em escolher o Daniel que está aqui por entender todo sobre a vaquejada, né? A gente vem acompanhando de agora a pouco. Eu, assim, praticamente amei o esporte, amei. A gente agora está acompanhando mais forte. E do mesmo jeito tem um público também que quer acompanhar a vaquejada e a gente está aqui para levar a vaquejada para esse público, explicar as regras, explicar como funciona e tudo mais. E para começar a falar da história dos irmãos dentro da vaquejada, eu queria conhecer lá atrás, quando ele não corria, como funcionava. Fiquei sabendo aí que são príncipes, né? Porque o pai dele era o rei TT, não é isso? É. Então a gente começar dessa história lá de trás. Eu queria saber um pouco mais sobre vocês. Como foi a infância? Como conheceu? Desde pequenos estão na vaquejada? Como influenciou essa vinda de vocês para a vaquejada? Rapaz, como eu sou o mais velho, fui desde muito jovem, comecei a montar, 2, 3 anos de idade. O pai soltava, ficava nas vaquejadas e com 10 anos eu comecei a ganhar prêmio. Na época era o amador lá de Fortaleza. Quando a gente foi para correr para o Aramastruz com Leite, Banel Gugel, aí foi para lá e eu iniciei correndo nesse período, de 98. No caso, surgiu já uma dúvida minha aqui. Pode falar. É isso que eu ia falar, Renato. Assim, só para Júlio entender Sim. que vocês já têm uma tradição do pai de vocês, que já era Isso. do segmento da vaquejada, e assim, para o público que está nos assistindo também, que não conhece a história de vocês, para você contar assim, a questão da vaquejada na família de vocês. Foi o seu pai que começou? Já tinha alguém que era do pessoal do campo e começou a correr? A prática da vaquejada em si. A gente sabe que vocês têm uma referência muito grande do pai de vocês, e vamos dizer assim, que é uma referência não só para vocês, mas para toda a região, para todo o público da vaquejada, o Rei TT. O nome é Rei pela referência que ele tem na vaquejada e no esporte, e os meninos herdam isso deles. Mas assim, como começou a história da vaquejada na família de vocês? Não, começou através do meu pai. Meu pai era agricultor, plantava e colhia algodão e sempre teve um sonho de correr vaquejada. E o pai dele sempre apoiou. O primeiro cavalo dele andar montado foi um carneiro, depois passou por um jumento, depois uma eguinha e ele ficava correndo no mato. Como na região, na redondeza, só tinha ele que tinha cavalo, muitos gado que quando tinha em cercado de algodão pedia para ele para poder tirar o gado do cercado. Aí é onde ele aproveitava. Ele dizia, eu vou, mas se deixar eu derrubar. Aí o gado não era do cabo. O cabo dizia, pode meter o braço. Aí ele treinava desse jeito. E daí ele foi indo. Quando tinha uma pista de vaquejada assim, era no patrão dele, dava uns 14 quilômetros. Ele ia a cavalo para poder correr, chegava lá, não deixava ele correr, que era para poder ele não desfocar da agricultura, como eles eram a melhor família que colhia mais na época. E daí um pai de um vaqueiro que é amigo nosso, você conhece também, Manel Parambu, não pôde ir para uma vaquejada. E Bené Preto
convidou o pai para ir para correr pro bode. E o pai foi, a primeira vaquejada foi e ganhou logo o segundo lugar. Nesse tempo aí você já tinha nascido? Não. Foi O antes, pai era né? solteiro na época. Sim. Aí, daí começou a história dos tubinos na Na vaquejada. verdade, ele através- começou a atividade da vaquejada como uma, vamos dizer assim, uma brincadeira, Foi. porque a profissão dele era lidar ali na agricultura, É. na função lá de agricultor, e tinha o cavalo ali, os animais, para brincar de vaquejada. Isso, tinha mas- como um sonho, né? Mas ele dizia, rapaz, Foi meu sonho, desenvolvendo a eu habilidade ainda vou dele. ganhar um carro na vaquejada. Os caras diziam, só se for um carro de mão, para você limpar as bostas dos cavalos. E ficou com aquele sonho e persistiu até que deu certo. Show de E bola. se sei, tornou o não homem sei. que ele foi. Com 6 meses, né, de vaquejada, ele Foi. ganhou o primeiro carro. Foi Com mesmo. 6 meses de vaquejada, a primeira vaquejada que ele correu, ele ganhou o segundo lugar, e com 6 meses ele ganhou o primeiro carro dele. E vocês sabem dizer de quando seu pai começou a correr até assim ele largar a profissão de Profissão. agricultor e dizer assim, não vou viver de vaquejada, se for uma coisa rápida, 27 vai anos, demorar. né? Não, o pai começou com 27 anos de idade. Sim, Só começou que- tarde, né? começou assim, tarde. Começou tarde, a Começou idade. tarde. Quando ele veio começar mesmo, foi 27 anos de idade. Só que ele trabalhava na agricultura. Quando foi correr umas 3 vaquejadas, ele foi trabalhar pro bode. Aí tirava leite de vaca, tratava dos cavalos e corria. Era mil utilidade naquele tempo, né? E daí começou a ganhar prêmio e foram morar na rua. O vovô era agricultor, passou a ser mestre de obra, né? Minha avó, Ave Maria, contra perdida, com medo de acontecer alguma coisa, Isso algum em São Bento. acidente. Brejo. Isso em Brejo do Cruz. Belém de Brejo, pai é de Belém de Brejo do Cruz. Uma das matérias que eu li sobre seu pai, teve até uma discordância aí do empregador dele de deixar de tirar ele da profissão dele para ele correr, né? Justamente, que ele desfocava. Aí depois, quando ele resolveu ser vaqueiro, ele queria contratar ele, mas ele não foi mais não. Ele já tinha sido contratado por esse outro cara, o bode. E aí ele seguiu a carreira de vaqueiro mesmo e foi só sucesso, graças a Deus. E conseguiu criar todos nós e virar o legado dele, né? Graças a Nesse Deus. momento aí, vocês dois, como era a emoção de acompanhar? Porque eu tenho certeza que o pai de vocês viajavam muito, de vaquejada em vaquejada, até porque ele administrava, né, uma área. Como era a emoção de estar vendo ele ali perto de vocês, administrando, às vezes correndo? Como é que vocês sentiam? Já sentia assim no coração, tipo, quando eu crescer eu quero fazer isso aí. Sentia, claro que sentia. Eu, desde 2 anos que começava a andar mais ele, né? Era mais empolgado para correr do que Renan. Renan era mais remanchão para correr. Não veio querer correr mesmo depois de 14 anos. Só queria brincar, frescar, ia para vaquejada, bater esteira para os tratadores para poder mangar. Era desse jeito, não tinha... Mas ele abraçava a causa, assim, estimulava vocês a ser vaqueiro como profissão? Depois de ou estudar. Ele sempre que estimulou era, primeiro os que estudos para depois se correr? não passasse de ano, era um ano sem correr. É? Aí eu tinha medo demais. Aí ele, como via que eu tinha mais a vontade de correr, aí cobrava mais de mim. E Renan não, ele, rapaz, mas Renan vai ser bom demais. E ele não tinha empolgação de nada para correr. Aí foi que, quando ele tinha uns 14 anos, Tava me poupando. arrochei ele mesmo. Quem arrochava mais ele era eu. Aí ele começou, ganhou o primeiro prêmio, aí ganhou um prêmio na vaquejada, rachou um carro de uma tropa. Aí ele desarnou mesmo a ganhar prêmio. Aí pronto, daí pra frente foi só sucesso, graças O que é a que Deus. pensava aí nesse momento aí que todo mundo empurrando você pra ir pra vaquejada e você meio que de lado? Rapaz, é porque eu focava mais nos estudos, sabe? Era mais... Na verdade, porque assim, tanto o pai era um fenômeno, o pai foi um fenômeno, né? É ainda, e Renato ganhava tudo no tempo como ganha hoje. Eram 2 fenômenos, então a obrigação era muito grande, então não tinha aquela responsabilidade, né? Isso. Não tinha necessidade de correr, né? Então eu levava mais como diversão mesmo, para me divertir, para brincar. Ia para a escola, né? Também não era esses estudiosos todos, mas Você tem uma cara de um estudioso, assim, que gostava. Rapaz, eu era para ter sido médico. A verdade é essa, mas é assim mesmo. Mas aí comecei. Aí bati esteira, gostava de bater esteira quando era novo, porque eu tinha torado o braço e na minha cabeça eu achava que eu sentia dor no braço. Eu só tinha cavalo de esquerda, o de direita era ruim. Aí chegou um tempo aí eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa?
Eu vou correr nessa para um correr de skate e tal. Um carro ali em Castanha que o pai tinha. Aí eu fui pra esse cavalo. Aí a primeira vaqueada que eu me dediquei mesmo, fui pra vaquada Novo Estilo. Corri até no dia papai e Arlés, não foi, Renato? Abiricar. O Arlés. Aí foi. Nessa vaquejada só, eu bati uma cena de profissional, duas de amador. E tinha uma tropa no sábado. Era na sexta, no sábado, né? Nesse Não tempo sabe. você só corria na categoria amador na vaquejada, não? Era, mas nessa, Corria dentro pra mirim, ele prestava. mas nessa vaquejada eu corri o profissional. Eu bati o Correu amador tudo. e corri o profissional. Aí eu lembro que eu rachei a tropa no sábado, um carro para dois, eu e outro, fui disputar o título e ganhei. Com o Renato, né, batendo cheiro pra mim. Aí no outro dia, eu me classifiquei com 2 senhas no amador B, não foi, Renato? Que era como fosse o aspirante. Hoje, né? E uma senha no amador, como fosse o amador normal hoje. E me classifiquei no profissional também com uma senha, nesse mesmo dia. Aí de lá pra cá fui ganhando. Na outra semana fui pra Caraúba, entrei no profissional. Mas eu nunca tive sorte pra mirim. Eu não me lembro um tempo que eu ganhei um mirim. Isso tudo com 14 anos. Eu fui um mirim com 14 anos, depois já tinha ganhando direto. 15 anos, foi? Não foi 14, foi 15. 15 anos. Não, 14. Foi nesse mesmo ano. Lá na vacada de Wilson Alves. Perdi. Se eu tinha 5, perdi. Mas me diga uma coisa, teve uma época assim de você dizer, não, a profissão da gente, eu tô vendo meu pai correr aqui, meu pai tem estrutura de cavalo, de caminhão, a minha profissão vai ser vaqueiro, eu quero isso pra frente, ou era uma coisa que você levava sem saber, porque assim, eu vi que você começou a correr e logo começou ganhando, né? Então, querendo ou não, você é jovem, já botava um dinheirinho no bolso, então você já via aquela atividade ali como uma forma de se manter e de ganhar dinheiro, ou você não Que tinha essa dinheiro no bolso? perspectiva? Não, Levava tudo na mão do pai, lá. nunca nós não tivemos nada. O pai de Assim, vocês administrava tudo que vocês tudo, ganhavam. graças a Deus, meu pai e minha mãe, tudo que nós ganhávamos, nós não via, não. Só, tipo, aí nós fosse pra uma festa, sair pra jantar, pedia se ele achasse que dava certo e dava, se não dava. Então sempre fomos controlados como filho. Tipo, eu lembro que aí passou no outro ano já, nós corrimos o Brahma, não foi nada, Brahma Festa? Eu ganhei, 15 anos, ganhei o melhor amador, amador mesmo. E o melhor intermediário, pontos corridos. Ganhei uma moto em cada. Fui disputar, entrei na vacada, eu ganhei duas motos um dia só e rebanho dinheiro. Não peguei dinheiro, não. E eu acho bom, porque ele aprendeu, e assim, nós aprendemos que a amizade, o dinheiro não é tudo. E hoje, graças a Deus, eu e meu irmão somos sócios assim, irmãos e tudo. E nunca brigamos por dinheiro, igual muitos irmãos, muitas famílias de extra família. Nós lá, no caso, graças a Deus, nunca tivemos problema por causa de dinheiro, nem na nossa vida, graças a Deus. Isso é muito importante. E eu A sei maior que. briga é de um ser melhor do que o outro. Eu digo, ele não pode parar, não, que eu me inspiro nele, né? Se ele parar, aí fica ruim pra mim, né? Tem que ser melhor direto. Aí comecei com 14 anos nesse tempo, e no outro ano, graças a Deus, já fui, ganhei o Brahma Flash, ganhei o Amador e o Intermediário, foi muita coisa pra mim, tu é doido, nunca nem imaginava. E lá pra cá, graças a Deus, foi foi igual, graças a Deus foi sucesso, tanto eu como ele. E respondendo à pergunta de Daniel, quando foi que pegamos com profissão mesmo, foi quando o pai faleceu, que nós tivemos Foi. que administrar tudo. Nossa irmã resolveu Vocês tinham quantos anos na época? Eu tinha 23 e Renan 16. Aí nossa irmã resolveu fazer medicina, e eram com os caras, e a gente deixou de estudar e partimos para trabalhar mesmo, arregaçar as manos, e graças a Os Deus, três fazer graças a faculdade. Deus, formamos ela. Aí, rapaz, aqui se for estudar os três, quando acabar a reserva, para os três. Aí também ela para estudar e ela sempre foi muito estudiosa mesmo, como o Renato. Aí arregacemos as mãos, foi como o Renato disse, e trabalhando, e graças a Deus ela terminou medicina, hoje faz especialidade, é uma menina de ouro. Graças de a ouro, Deus. tá ali. Então, assim, pra vocês, a educação que vocês tiveram dentro de casa reflete até hoje. Total, né? meu pai e 100%. nossa mãe, tá, Ave Maria, ali é. Assim, eles ensinaram, como o Daniel estava falando, ensinaram até a essência, né? A ver que o dinheiro não é tudo, ver que a família, é primeiramente Deus sempre, em primeiro lugar, a família depois, e a união, né? Graças a Deus, nós nunca tivemos problema por causa de ganância um com o outro. Até a importância, Júlio, assim, da responsabilidade, porque assim como jogador de futebol, o público que nos acompanha, que não conhece tanto assim a cultura da vaquejada, um cara como o Renan, com 14, 15 anos, já começa a ganhar carro, começa a ganhar moto, então,
assim, como foi importante os princípios do pai dele de saber conservar ele ali, estimular ele no esporte que ele viu que ele tinha habilidade, mas não deixou, assim, vamos dizer, o dinheiro... Você sabe que às vezes a gente não é maduro ainda o suficiente para administrar os valores. A gente vê vários jogadores de futebol aí jovens que começam a ganhar dinheiro e depois se desviam. E assim, não na mesma proporção, mas também existe na vaquejada vaqueiros que se destacam cedo e começam a ganhar dinheiro. E a importância do Rei TT nesse encaminhamento dos meninos, né? Começou a correr no amador. O vaqueiro que corre na categoria amador geralmente é uma premiação mais baixa, que é uma categoria de acesso para o profissional. Sim. Mas quando ele começa a competir na categoria profissional, ele realmente começa já a pegar emboladas de dinheiro boa. Mas aí, graças a Deus, os meninos foram bem encaminhados e a gente vê que se tornaram profissionais exemplares, né? Perfeito. Me explica uma coisa, como é que funciona assim? Eu vi que ele falou ali que se classificou por senha. Como é que funciona essa senha para a gente explicar para o público? Isso, a vaquejada tradicional, a vaquejada que existe normal do campeonato brasileiro, você tem basicamente 3 categorias, que é de aspirante, amador e profissional. Então, o novo regulamento, que é o regulamento de 2024, diz que quando você diz assim, fazer uma senha, é você fazer a inscrição na vaquejada. Então, cada pessoa, quando você vai participar de uma vaquejada, você tem o direito a fazer 2 senhas. Um vaqueiro, quando está no evento, ele paga a inscrição e essa inscrição dá direito a ele a correr 2 senhas. Então, com essas 2 senhas, você vai correr a fase classificatória, que geralmente é vamos dizer, na quinta, sexta e sábado da vaquejada. Ele se classificando na fase classificatória, ele vai para a fase final, que é a disputa. E aí na disputa todos os vaqueiros que pagaram a inscrição, se classificaram, colocaram 4 bois na classificatória, aí eles vão para a fase final, que é mata-mata. Quem bota, volta, quem perde, sai, até ficar as duplas que ficaram dentro da premiação. Perfeito, perfeito. É um momento marcante, assim... Rapaz, uma observação. Pai Daniel, você é formado mesmo. Mamãe é formal, né? Aquele palavra assim, mamãe é formal mesmo. Por que você acha que a gente convidou ele para estar aqui? É doido, mamãe, além de vaqueiro, espetacular que o cara é. Não, e abrir uma exceção aqui também para agradecer o pessoal do X1 Vaquejada Brasil. Tá ali o nosso diretor forte, Danilão, junto com o Heitor, que puxa aí, né? Que veio para inovar e tudo mais. A gente vai chegar nessa parte do X1 ainda. Mas para agradecer, né? Quando eu falei, quero abrir para vaquejada, porém, eu preciso do Daniel do meu lado. Porque ele entende. E prontamente o Danilo disse, não, pode deixar que eu resolvo. O Daniel aqui aceitou rapidinho e graças a Deus a gente tá aqui. Isso é bom, né? Isso é bom pro esporte da gente. Às vezes a gente vê os vaqueiros em rede social e tudo mais, eles não se expõem de uma forma mais particular. E aqui a gente vai ter a oportunidade de ver os bastidores, o que é que eles pensam, o que é que eles fazem com a linguagem. Você tendo essa condução aí que você faz da experiência do podcast, eu vou tentar, às vezes, aqui puxar um pouquinho uma coisa mais técnica, para que as pessoas que não entendam possam ver e saber como é que funciona. Por favor, porque é um mundo deslumbrante. Eu fui para minha primeira vaquejada, essa última agora que teve lá, eu fiquei, assim, encantado. Encantado. E eu quero trazer isso pro público, né? Existe um público muito grande também. Existe um público gigante na vaquejada e existe um público que até agora não assistiu, não viu e tá começando a acompanhar agora e eu quero unir isso, né? Para as pessoas cada vez mais. Mas me passe aí de vocês, qual foi o momento, assim, que vocês têm marcado até hoje, do pai de vocês, quando tava correndo, em algum campeonato, qual foi o momento que disse assim, não, isso aqui eu vou levar pro resto da minha vida, esse momento guardado aqui? Eu acompanhei mais pai assim, em competição quando ele estava mais em alto nível, né? Quando era mais velho. O pai ganhou vários títulos, ganhou. Na época era o circuito mais famoso que tinha. Daniel, acho que se não lembra mais. Ele sabe. É velho, também não ouvi, não. O circuito ABQM de vaquejada, que era muito competitivo. O circuito ABQM, de primeiro, a galera não ia nem mais pelo prêmio da vaquejada em si, ia pela pontuação, pelo prêmio do final do ano. Era como fosse o Portal hoje, né? Campeonato Brasileiro. Pai ganhou o terceiro circuito Brahma, foi o melhor vaqueiro, melhor equipe. Então teve muitos títulos de primeiro lugar, com muito emocionante ele disputando. Pai foi um cara que ganhou 30 carros. Caraca. Moto eu não sei, mas carro ganhado sozinho, sem dividir, foi 30. Entendeu? Então, era muito gratificante estar do lado dele, um astro na cela, e também foi um dos caras que eu vi saber mais se relacionar com o povo, era ele. A conexão dele era muito forte, né? Sabia fazer amizade, entrar e sair em todo canto, do pobre ao rico. Então, isso me deixava muito, muito orgulhoso dele. Renato, existe alguma disputa mesmo, assim, marcante, que você se lembra
alguma vaquejada assim, você possa contar um pouquinho pra gente acompanhar o cavalo que seu pai tava, assim, ou alguma dupla que ele ficou de teste, que foi muito difícil, mas que ele conseguiu ganhar? Rapaz, teve uma que ele disputou com um alemão, que eu lembro, eu era bem novinho. Ele, no cavalo preto, aquele navegante. E alemão, não lembro qual era o cavalo, mas um cavalo de direita. Isso lá em Tangará. Era um Fiat Uno e um Fusca na época. E pai ganhou, acho que foi uns 3 boi de teste. Então teve muita disputa dele. Teve uma disputa dele com o Celso Vitório lá em Murici. Tiraram uns 5 touros. Na época era muito difícil touro cruzado. Eu acho que foi em 2001 ou foi Eu 2000. Eu nunca mais vi nem aquele touro, uns touro preto, dos olhos brancos, os bichos pareciam uns rinocerontes. Eu lembro que era o DVD. Foi, ele ganhou de Celso lá, parecia uns Pagou de rinocerontes. Celso em Alagoas, isso era uma torcida para Celso, menino. Ixi, Maria. E pai ganhou dele, tiraram uns 5 touros desse de teste. Quando um descia, e pai tinha quando um descia, ele já estava no pé da cancela, e Celso do mesmo jeito, Celso daqueles caras do jogador na época. E Ailton, jogador lá do Mogi. E pai ganhou. Existe algum ensinamento, alguma coisa assim? Não, eu sei que tem os princípios que ele passou para vocês, mas existe alguma técnica que vocês usam hoje em dia, que foi uma coisa que vocês pegou dos seus pais, ou para correr, ou quando fica de testa, ou alguma dica, alguma coisa assim que ele dizia, algum jeito que ele faz, que vocês têm como referência que vocês usam até hoje? Acho que a tranquilidade, né? Disputar de teste. Acho que o que ele me passou mais assim é nunca pensar no dinheiro. A gente em competição eu penso mais no título do que no dinheiro. Para que aquilo não seja uma pressão para você. Cada fase tem a sua fase passo a passo. Classificação, você vai pensar em derrubar o primeiro boi, bater a senha. Depois você vai pensar na disputa. Derrubar o primeiro boi, derrubar o segundo, porque aí tem vezes que a gente mesmo, eu digo porque já passou por mim também, a gente perde um boi de batida, rapaz, correr os 4 boi de novo, você não vai correr os 4 de uma vez, então você vai correr de um em um. Pensando boi a boi, né? Porque se você for conseguir já ganhar o prêmio, você vou ter que botar uns 8 boi, 4 na classificação, mais uns 4 na disputa, aí se você demorar demais, na sua mente você já tá perdendo. Então, isso foi o que ele passou mais. E outra é sobre o dinheiro. Eu vou ganhar tanto agora se eu ganhar, e começa a pensar no dinheiro, a cabeça começa a piorar. Então, se a mente não tiver tranquila... Eu acho que é desfocar a palavra certa, né, da disputa. Não é nem piorar, é desfocar, né? Você desconcentra. Indiretamente, isso não foi, vamos dizer assim, isso não foi uma coisa técnica passada para vocês, mas isso aí é uma coisa fundamental, que é o mental. Em qualquer esporte, a gente tem que ter um mental preparado e, querendo ou não, psicológico, tem que estar focado. Ele sempre dizia que o cara na competição não pensar em relação ao dinheiro. Você pensa no objetivo que você tem, de correr o boi, depois você faz as contas. Por isso que aí, como ele não rachava, tinha conta para fazer, o dinheiro era um só. Você falou um negócio muito importante aí. Uma das pesquisas que eu fiz falou muito dessa envolvimento do seu pai com a questão do racha, né? Que ele era contra isso, né? Me explica um pouquinho como isso funciona, né? É bom também o Daniel estar aqui para explicar a gente como é que funciona. Se funciona ainda ou se funcionava desse jeito, se ainda tem, se não tem, e o que é. O que é o racha, como funciona. Para quem não acompanha assim direto a vaquejada, geralmente nas competições existe uma premiação maior para o primeiro lugar e outra premiação menor, um valor menor, que é dividido para a quantidade de vaqueiros que o parque quer classificar. Por exemplo, o parque quer dar uma premiação para 10 vaqueiros. Ele quer dar 100 mil em prêmios. Então ele coloca, vamos supor, 50 mil reais para o primeiro lugar e 50 mil reais para ser dividido do segundo ao nono, ao décimo, no caso. Então fica uma diferença muito grande do primeiro para o segundo lugar. Entendeu? Aí o que é que acontece? Quando vai começa a disputa, começa a fase de mata-mata. Tem 15 vaqueiros, correu, botou 12, botou 10 e vai classificando. Quando chega perto de decidir o primeiro lugar, ficam 3, 4 vaqueiros. Ao invés deles quererem arriscar, vamos dizer, eu vou tentar ganhar aqueles 50 mil do primeiro lugar. Aí entra numa conversa de bastidor e diz, vamos rachar. Um acordo entre eles. Um acordo. Como é o acordo? Às vezes o racha é dividir por igual,
você pega, soma o valor total que tem ali nas vagas. O primeiro lugar, mas tem 3 pessoas. Vamos somar o primeiro, o segundo e o terceiro, dá um valor X de dinheiro, divide pelos 3. Ou, às vezes, você pega e diminui. Vamos dizer, a cabeça o primeiro lugar é 50 mil. Então, vamos deixar 30 no primeiro lugar e vamos melhorar as outras vagas. Só que essa é uma prática que TT ele não admirava, não gostava disso. Ele era assim. Ou eu vou sair hoje com os 50 Sim, mil, sim. ou eu não saio com nada. E isso deu muito resultado para ele, porque, como o Renato falou, ele chegou a ganhar 30 carros só. É Isso. uma concessionária. Ele defendia, E não defendia essa parte. Eu acho assim, você como vaqueiro também, Daniel, você vê, já teve prêmio rachado e prêmio ganhado só. E eu desafio ao vaqueiro que não lembra do prêmio ganhado É só. mais Agora, o marcante. rachado, ele sempre esquece um que eu lembro do prêmio que você rachou, mas você mesmo não lembra. E eu acho assim, uma qualificação para o vaqueiro ganhando só, o ego dele e a satisfação é outra. Mas isso ainda existe ainda hoje? O pessoal ainda Existe, mantém? existe. Hoje ainda existe. É mais difícil. Mais difícil hoje, mas existe. E primeiro tinha muito carro em vaquejado, hoje já não tem mais. Mas hoje, de primeiro, estava rachando, como o Daniel falou, para 18, 20. Hoje só classifica 10, 11, 12. E o X1, de fato, veio para Mudar. Pra não mudar rachar. essa história e por não isso que tá esse público admirando o X1. Porque o que estava acontecendo? Tinham 3 vaqueiros. Aí eles dividiam a premiação e não queriam nem disputar Mas- o título de campeão. Aí ficava, quem foi o campeão lá da vaquejada do X1 Cast? Não, foi Júlio, Daniel e Renan. Aí ficava uma coisa sem lógica. E com o X1, só tem como sair um campeão. Só um. E a bolada de dinheiro vai só para um. Então, Perfeito. trouxe o público quer saber quem é o campeão. Essa coisa de você... Obrigou a sair um campeão, né? Então, assim, o pai de vocês, ele seria 100% voltado a defender a parte do X1. Ah, isso ele era demais. Isso ele era demais. Ele dizia que hoje em dia o racha, como tem vários prêmios para poder não rachar, mas de primeiro ele dizia, rapaz, todo racha dá uma confusão. Porque de primeiro o racha era comum para 15. Caraca, é mesmo. Tinha gente que já entrava rachado. Tipo, tem uma Ia só por disputa. fazer mesmo ali, Tinha já uma tá tudo disputa certo por aqui trás, né? de 20 pessoas. Eu dizia, não, vamos entrar rachado nós dois. O que eu ganhar é meu e dele, e o que ele ganhar é meu e dele. Somava os dois e dividia. Então isso era muito comum. E com o tempo ele deixou de aceitar isso. Ficou correndo só. E assim, é de se respeitar muito, né? A pessoa levantar uma bandeira quando todo mundo tá fazendo e dizer assim, opa, não quero assim não, né? Então, E é de se muitas respeitar. vezes no próprio ali no bastidor da vaquejada, por exemplo, você tem 10 vaqueiros. Aí tem aqueles vaqueiros que têm mais personalidade, tem os vaqueiros que quer logo dividir, quer Sim. garantir logo ali o custo dele de participar do evento. Pelo menos eu vou sair, vamos dizer assim, se eu perder, eu tiro o que eu gastei para Sim. participar. E existem muitas vezes a maioria quer rachar. Então você fica assim, você diz, não vamos disputar a premiação. Aí volta todo mundo contra você. Contra você. Fica, não, então vamos todo mundo contra ele. Se ele sair, a gente racha. Então, assim, é um trabalho mental também de você não focar na discussão e focar no boi ali, porque é difícil. Porque você, querendo ou não, você volta todo o público que está na disputa para ir contra você. Você está Verdade. desafiando ali o boi, que não é, você não vai correr contra as outras duplas, mas, querendo ou não, a pressão fica toda sobre Pressão você. do vaqueiro, pressão da torcida e tudo Exatamente. mais. Isso. Perfeito. Me tira uma dúvida. Você falou aí que o seu pai ele voltava bem rápido lá para puxar já o segundo boi. E eu vi também algumas coisas sobre isso. O que é que diferencia, assim, de esperar o tempo, né, até correr um novo boi, ou não esperar esse tempo e já correr ali para a esteira para fazer de novo? Rapaz, eu acho que o psicológico do concorrente pressiona, né? Porque fica mais rápido, Fica acelera. mais né? rápido, ele pensa menos, ele se obriga a correr mais rápido. Então, às vezes, você coisa. E ele achava bom correr logo. Ele Sim. achava bom Porque, correr querendo ou logo. não, Júlio, você coloca uma pressão no seu oponente. Tipo assim, se você vê que você sabe que ali na vaquejada não é só o vaqueiro, é o vaqueiro e o cavalo, o conjunto. Mas às vezes você vê que seu cavalo tá bem. Não, hoje meu cavalo tá bem. Eu corri aqui 2 bois, meu cavalo não tá nem suado. Sim. E o do meu oponente já tá ofegante, já tá. Então diminui o tempo dele, no Então caso. eu vou né? correr o meu tá bem aqui, eu tô confiante, tô botando os bois com facilidade, não. Então, tentei fazer o seguinte: o cara botou, o oponente dele botou, meu cavalo já corria outro em cima. Sim.
Porque ele já ficava na responsabilidade de vir para empatar de novo. Sim. E isso é Sim. interessante. Eu vejo um vaqueiro que faz muito isso também. Raulzinho, uma vez eu conversando com ele, ele me disse, eu faço isso também, Daniel. E eu particularmente, peguei isso com o TT e com o Raulzinho. Quando eu vejo que eu tô numa disputa, que meu cavalo tá bem, o meu cavalo atual é um cavalo que tem muito pulmão, eu faço isso. Porque, querendo ou não, você joga a pressão pro seu oponente. Ele que vai ter que vir empatar comigo, não eu ter que empatar Sim. com ele, entendeu? Eu creio muito que não é fácil derrubar o boi. Mas pra quem tá assistindo, vai ali e derruba, né? Mas eu creio que existe uma preparação muito forte. Força física, de jeito, de psicológico e tudo mais, né? E aí eu fico me pego pensando no seguinte. Vocês precisam fazer alguma preparação, malhar braço, de fazer alguma coisa pra se preparar para esse evento ou não? Só vai lá e Rapaz, acabou-se mesmo. eu dizer 99,9% dos vaqueiros, a preparação é só dentro da pista mesmo. Lá mesmo, na hora que tá acontecendo. Porque assim, a preparação maior é no cavalo, né? A preparação maior fisicamente é no cavalo. Claro que você com o corpo atlético melhora muito, Sim. né? Mas a preparação física mesmo é do cavalo. Como? O cavalo de pai, em relação a isso aí, o cavalo dele era muito bem preparado, trabalhava muito, entendeu? Não era obeso. Então, isso tudo depende muito do cavalo. Claro que do vaqueiro também, mas os vaqueiros de hoje em dia não têm esse hábito. Entendi. Show de bola. Perfeito. E aí você sai ali da parte do mirim, vai crescendo, vai crescendo. Qual foi o seu primeiro título, assim, que você fez no profissional? Rapaz, o primeiro título profissional foi o Portal, né? Eu comecei o campeonato Portal com 23 anos. E fui campeão com 24, né? Fui o vaqueiro mais jovem a ser campeão do Portal. Esse título me marcou muito em 2018. Primeiramente a Deus, né? Minha família que me apoiou muito. E em exclusividade o meu primeiro patrão, né? E eterno. Ele sempre vai ser meu patrão. O primeiro título foi o do Dom Toro. Foi o Dom Toro e Neãozinho. Sim, Neãozinho. Dom Toro e Neãozinho. Foi que o Dom Toro terminou em primeiro e o Neãozinho em quarto. Correndo para o Dr. Clodoaldo. Foi meu primeiro patrão mesmo assim, porque eu corria para pai, né? Aí quando o pai faleceu, eu fiquei correndo para nós mesmos, para mim, Renato e para mãe. Eu não tinha patrão. Aí meu primeiro patrão foi o Dr. Clodoaldo. Patrão não, um pai. Foi como fosse um pai para mim. Comecei a correr para ele. De amizade em 2014, comecei a correr em 2015 para o Clodoaldo. E até hoje eu já corro pro Grupo DM, e Grupo Fofão, né? E o RG lá de Cajazeiras. E o Arrudão. Mas até hoje eu tenho um vínculo, uma relação de respeito ele como fosse um pai mesmo, entendeu? O Clodoaldo é um cara que me aconselha, é um cara que acreditou em mim e pegou o Dom Toro, correu pro Dom Toro pro Clodoaldo. Pra quem ortopédico da São Mateus no tempo. E foi um ano bom, ganhamos muito. Disputei contra um dos melhores vaqueiros no tempo, um cavalo que realmente era favorito, que era o Aragon. Disputei boi a boi, ganhei lá no Bem Mais, ganhei o cavalo, ganhei o vaqueiro e ganhei a equipe, graças a Deus, com 24 anos. O cavalo Neãozinho era de Clodoaldo, então. O cavalo Neãozinho era de Clodoaldo, mas eu corri no Dom Toro pro do Clodoaldo também. E Clodoaldo tinha algum outro cavalo assim que já tinha uma certa referência no esporte? Algum Não, cavalo? o primeiro foi o Neãozinho. O primeiro cavalo que destacou ele foi o Neãozinho. Que era um cavalo, Daniel, que eu saía de casa, lembro que fosse hoje, que eu tinha certeza, primeiramente Deus, que eu ganhava uma vaga. Um lugar na vaquejada eu tinha certeza. E era difícil eu perder nele. Difícil Renan não ir e nos classificar com 22, 23 anos mais ou menos, 24 anos. Era... Eu me lembro uma vaquejada lá no Boi Nelore. Você nele, eu tava Foi. na classificação, assistindo você correr na arquibancada. Quando você terminou de bater a senha, eu digo, rapaz, ele pode até não entrar aqui, mas ele sai daqui sem um prêmio. Pela forma que você tinha corrido a classificação, é muito difícil. Foi, e você foi e ganhou o primeiro lugar. Foi, primeiro lugar. E quantos títulos aí? Assim, eu vejo que na vaquejada tem muita coisa de título. Tem o brasileiro, mas também tem outros campeonatos que vai acontecer, né? Brasileiro eu tenho 2. Eu fui o mais dois jovem brasileiros. com 24 a ser campeão e o mais jovem a ser bicampeão com 26 anos. Você tem 26 quantos anos hoje? 21, Desculpa perguntar. 29. É mesmo. Foi 29. Fui o mais jovem a ser Não campeão acredito e não que eu sou mais velho que bicampeão. ele, não. Eu tenho 2 títulos nacionais no Portal, né? Do Campeonato Portal. E tenho 2 do Campeonato Abevac também. Que bacana. E o ano passado fui reservado campeão no Portal e ganhei um título novo aí, que é o Munheca de Ouro. Que é um título que pega os 10 campeões das 10 etapas do campeonato, campeão só, e os 10 mais pontuados. Aí disputa esses 20 vaqueiros. Caraca. Aí eu fui e ganhei lá em Petrolina. E uma coisa marcante
que nesse dia eu tinha chegado nessa disputa, eu quase não conseguia disputar ela. Porque na terça-feira eu fui pro hospital doente, aí quase não. Aí descansei quarta e corri quinta classificação. Aí adoeci de novo na sexta. Aí fui pro hospital. Aí quando eu vim, eu muito debilitado, porque eu tomei até soro, tava muito debilitado no segundo dia. Aí comecei a correr. Comecei a correr, eu e Renato. Aí ficou 5, ele ficou 5. Ficou eu com duas chances, outro com 2 chances. E João Vitor com 1. Aí quando ficou, fui mudei de cavalo, eu tava no Pokémon. O Pokémon já tava querendo cansar, pra eu não perder as duas. Eu digo assim, que ele ia cansar e ia perder as duas, né? Mudei de cavalo, perdi 1. Quando ficou os 3, eu não aguentava mal, eu tava de jeito me tremendo. Aí eu falei, Renato, não tô aguentando mais não. O que foi? Mas eu tava amarelo, tá com essa. O Renato essa com você xícara. de esteira, né? Claro, sempre corremos juntos. Sempre amarelo. Renato, tô debilitado. Disse, não, mas beba água aí, não vamos aguentar, vamos terminar. Aí, graças a Deus me deu força e, primeiramente, Deus, né? E sem tema. Lá a premiação foi uma touro. Foi. E foi a maior premiação que você já ganhou em vaquejada? Foi essa touro? Ou você já ganhou, assim, a vaquejada você ganhou, arrastou mais dinheiro? Disse assim, eu voltei Porque o realmente carro, com uma bolada grande. Rapaz, teve lá e teve em Cajazeira também. Foi Cajazeira ou foi Souza? Souza, né? Souza também eu ganhei um carro e ganhei uma vaga de 9 mil. Classificou para 9, nós não mexemos no carro. Aí de 5 só botou eu. Eu primeiro e fiquei empatado com o segundo na outra cena. No Roland Tio Júnior. Que foi o cavalo que um ano antes tinha sido campeão, né? Em 2020. Em 2021 ele foi e machucou. E já estava na frente de novo, mas faltava 4 etapas, eu estava na frente de novo. Aí ele machucou, Roland Tio Júnior. Como é que funciona essa questão da premiação? Porque tem o dono do cavalo, tem o proprietário da equipe, né, o administrador. Como é que funciona isso? Tem o esteira. Quando você é campeão, o esteira automaticamente também já é campeão ou não? Tipo assim, só Isso. participação também é um título tem, só, tem. né? É. Nos dois. Mas existe uma divisão do você quer dizer, divisão, como é o Financeiro, pagamento. sim, Financeiro sim, cada existe, vaqueiro existe. tem um Tem um acordo trato com o patrão, diferente. mas eles podem falar melhor para Sim. O dizer meu como com é o meu caso irmão, deles. se eu ganhar, por exemplo, eu ganhar um carro, 10% é do meu esteiro. Independente de ser Renato, de ser Carlinhos, que eu gosto de correr, Nego Edson, ou outro que eu corra, 10% é do meu esteiro. Meu jeito é eu, meu jeito é ele. Sim. Entendeu? Isso não é regra para todos os vaqueiros, não. Cada um Não, tem o cada seu, um né? tem. Aí, normalmente, do vaqueiro tem um salário, que é um valor Y, né? Por Sim. mês. Aí, um exemplo, você ganha 10 mil. Você tira 1.000 da esteira, sobra 9, não é isso? Sim. Aí, vamos supor que a senha seja 3 mil, 2 mil, por Sim. exemplo. A Aí inscrição. fica 7. Você Certo. desconta a senha, que no caso, por exemplo, se Daniel é meu patrão, eu ganhei 10 mil. Certo. Tira 1.000 de Renato, fica 9. 2 mil que Daniel pagou da senha, volta para Volta ele. para ele. Aí sobra 7, não é isso? Certo. Aí os 7 divide para 2. No meu caso, Certo. entendeu? Com alguns E patrões. se caso tivesse um dono do cavalo? Que no caso de vocês, o cavalo é de vocês mesmos, né? Não, no caso é do Não, patrão. Mas do geralmente patrão, o patrão é o dono do Geralmente cavalo. é o Hoje, entendi, com o X1, entendi. com o aumento pega da emprestado, visibilidade, né? não, aí tá vindo empresas patrocinar os vaqueiros Sim, por isso. fora, que não são os donos Sim. dos cavalos. Aí cada caso é um caso, cada parceria é feita de uma forma, às vezes é de fato como um incentivador só patrocínio. Hoje o vaqueiro, assim, a gente vê, Renan tem quantos seguidores no Instagram? 190, se quebrar. Então é uma legião de fãs que ele Sim. tem, né? E os vaqueiros têm 100, 200, 300 mil seguidores e querendo ou não, dá um retorno para as marcas que Financeiro patrocinam eles, que dão uma visibilidade alta para as empresas. Muito bacana saber disso. E aí, essa questão chega ao X1 aí na vida de vocês. Aceitaram de primeira, ou se recuaram um pouquinho, vou pensar, vou fazer. Como é que vocês receberam essa notícia do X1 dentro da vaquejada? Mas foi uma... Assim, comecei a negociação. E eu acho que o X1 chegou para somar bastante, né? Para somar. E claro que de cara nós pensamos logo em fechar. Até chegar e fechar. E graças a Deus vem dando certo com o Vinícius. Eu corri um, infelizmente perdi. Tava até voltando de lesão, não corri bem. Um X1 que eu não corri bem. Perdi para Carlão. Renato correu 2-1, o cavalo dele machucou. Ele perdeu, que foi até lá em Campina Grande. Mas o outro agora que ele correu, ganhou, graças a Deus. E tamo aí, vamos competir agora dia 10 e 11. 10 e 11, né? 10 e 11 agora em Serrinha. Que promete, eu acho que ser, se não for, mas eu acredito que seja o maior X1 da história.
Já teve e vai demorar a ter outro igual a ele. Eu acho que Já existiu, Júlio, só para você entender e para o público de casa também. Essa edição do X1 de Serrinha vai ser, no caso dos meninos, vai ser um confronto de Renan Tobias contra Delvano Almeida, que também que é um vaqueiro renomado e que já foi bicampeão brasileiro ano passado. E é a mesma disputa que ele estava contando agora do Munheca de ouro. Munheca de Ouro. Sim. Ficou, quando tem um bordão, né, de vaqueiro, chama, ficou de teste, eu e Renan, é que ficou eu e Renan Na final. na Sim. final, disputando o primeiro lugar. Então lá no Munheca de Ouro ficou Renan e Delvane, e foi uma disputa muito bonita. Renan tem os torcedores dele, Delvane tem os torcedores dele. E a gente notava que o público da vaquejada pedia essa reedição dessa disputa. Então a X1 Vaquejada Brasil juntou aí a diretoria, a pessoal da BetVip, da BetSport, e vai poder proporcionar para o público... Como se fosse uma revanche, né? Uma revanche, valendo muito dinheiro. E com certeza, assim, a gente fica com aquela expectativa de ver aquela disputa. Com certeza eles vão fazer, cada um vai dar o melhor de si. Já tá valendo quanto já essa disputa aí? Rapaz, aí tá dependendo aí da galera da BetVip. Ah, né? deixou o cheque branco, foi? Foi. Vinícius assinou o cheque branco e mandou pra eles, né? Tanto o meu confronto, como o confronto de Renato e Vitor Rayara, né? Show de Que é um bola. confronto de irmãos, Tobias contra os Rayara, né? Aí quem vai dizer o valor é o safadão aí, a galera da BetVip. Quando vier de lá pra cá, o cheque já tá assinado, vamos ver o que é que vai dar. A Aí, disputa se Deus é boa. quiser, primeiramente Deus, mas vamos tentar fazer uma disputa bonita e dar nosso melhor. E se for da vontade de Deus, do Todo-Poderoso, que saímos campeão, né? Os dois Tobias. A disputa é boa. Me tira uma dúvida, voltar um pouquinho no tempo. Me fala aí, Renato também, como é que ficou sua mãe depois que seu pai veio a falecer em relação à administração? Porque tinha ele como base, né? Que resolvia tudo e tal. E você também veio Porque a ele era a base, mas ela era a base, já a base dele. Sim. Então foi uma força muito grande ela deu. Mas só Total, que de início ela deu uma baqueada grande. Grande, que é a perda de um companheiro de muitos anos, né? Baqueada grande. Mas ainda hoje a administração é com ela, dúvida, é ela que tira. Então ela virou pai e mãe. Ela é. É o pilar da casa, ela. Ela é o pilar, não. Ela é o alicerce, ela é o É a pilar, rainha. ela é a rainha mesmo, porque ela tem 59 anos, não, 60 anos. 60 anos, fez agora no final do ano. E é uma mulher guerreira, trata nós com cuidado, com responsabilidade. Perdeu o pai, ela sentiu muito, mas como o Renato falou, mas foi poucos meses, mas em momento algum baixou a cabeça. Sempre trabalhando, ainda hoje trabalha. E graças a Deus, só tenho primeiramente a agradecer a Deus, nossos amigos. E a graças foi até o nosso amigo da Alta Arruda, que é um patrão meu da Alta Arruda, até aposentou ela também, que ela não era, começado aposentou ela de viúva e de idade, né, Renato? Nosso amigo Dalton. Então, assim, foi um presente que ela ganhou de aniversário, que ele disse, eu vou aposentar ela para aniversário, para um carinho que ele tem por nós. Então, assim, rapaz, falar de mãe é a mesma coisa de falar de pai. Sendo que eu não sei qual é o mais forte dos dois, não. Eu acho que ela ainda é mais forte do que ele, porque, cara, o que ela passou e o que ela passa ainda hoje, assim, em termos de tudo, mesmo criar 3 filhos, a responsabilidade é educar nós como educou. E não só 3, né? Ela criou vários. Teve o Eslan, teve o Era, que morou lá em casa, várias irmãs. Então, ela é uma mãe de muitos vaqueiros. Do Carlos Timóteo, né? Ela é uma mãe de muitos vaqueiros. Muitos Renan, vaqueiros. os cavalos que vocês sempre correm, ficam no local onde vocês moram, lá no Ceará, ou em outro canto? Sim. Porque, tipo, quando o pai de vocês faleceram, além da responsabilidade da família, tinha a responsabilidade de todas aquelas pessoas que eram parceiros. Empresa. Estava explicando hoje cedo a Júlio que o pai de vocês sempre teve aquela questão de ter muito relacionamento, andava para vaquejada com vários caminhões, vários amigos ele levava. E querendo ou não, quando ele se foi, fica uma responsabilidade para vocês. Aí como foi isso? As pessoas continuaram deixar os cavalos lá com vocês? Sim. Vocês... Sim, total, graças a Deus, total confiança. Corri no Dom Toro, ficava lá em casa, corri no Roland Wilson, ficava lá em casa, o mestre do Renato ficava lá em casa. O único cavalo que não teve necessidade assim de ir lá para casa foi o Pokémon, tanto no tempo que eu corria, como no tempo que Renato corre agora, porque é um cavalo maduro, com 12 anos, é um cavalo fenômeno, não tenho que regular, mas tipo o Boston, lá em casa. Tudo. Mas você, como vaqueiro, você prefere que o cavalo fique perto de você, para você treinar ali no dia a dia, do que ficar... Às vezes o dono do cavalo quer que o cavalo fique em casa, às vezes tem um domador, né, e só manda para você na corrida. Mas você sente mais confiança, no caso, quando ele tá com você. É total, né? Você é vaqueiro também,
Você sabe que o resultado, o rendimento é outro. O cavalo estando na sua cela, o cavalo estando ali, você cria uma conexão. O cavalo tinha uma conexão com o Roland Júnior, que eu fui o cavalo que corri mais tempo que o Dom Toro, o Neozinho, né? Com o Neozinho também. Que às vezes eu montava nele, eu sabia que ele não estava bem. Às vezes um ferrador ferrou ele, eu me lembro muito bem lá em Lagarto, e essa ferradura tá errada. Ele nem mancando, ele só ficou meio com cuidado, arrancou a ferradura, já estava errado, já estava inflamando. Arrancou, botou outra, pronto, ficou zerado. Então, o cavalo, eu acredito que o cavalo tem que estar debaixo da sela do vaqueiro. Assim, agora você tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma base, você tem que criar uma confiança. E tem que ter uma grande responsabilidade, porque é como eu digo, cavalo é diferente de tudo, todos os objetos. Cavalo, além de ser um ser, tipo, vai comprar uma Hilux, hoje, se você quiser comprar uma Hilux minha, uma minha 300 mil, não adianta, não vendo não, mas você vai ali na concessionária de Renato, um exemplo, compra do mesmo jeito, por 300 mil, se não comprar, compra mais caro. Mas você não consegue, se você não comprar meu cavalo por 300 mil, você não consegue comprar outro nem parecido ou do mesmo jeito por 300, 400, 500. Então, por isso que o cavalo é tão valorizado. E você corre num cavalo realmente referência. E por isso o cavalo bom é tão referência e tão caro hoje em dia. É único, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento para você explicar justamente essa questão. Tem uma importância muito grande. Ele falou ali, cavalo de esquerda, cavalo de direita, né? Qual tipo de cavalo, qual cavalo correr. Essa identificação também do vaqueiro correr no seu cavalo. É importante a gente falar isso porque, na verdade, o cavalo e vaqueiro formam um conjunto. Às vezes, eu estou sempre levando em comparação com o futebol, porque, querendo ou não, o Sim. X1 é do futebol também. Às vezes, você pega o time do PSG, você coloca Messi, Neymar, Mbappé e não dá um ataque eficiente. Então, a vaquejada é a mesma coisa. Às vezes, você coloca um vaqueiro excelente com um cavalo excelente e não forma um conjunto. Às vezes, você pega um cavalo mediano com um vaqueiro mediano e forma um excelente conjunto. Então, assim, a gente que é vaqueiro, a gente tenta sempre formar um conjunto com o cavalo. Sim. Entendeu? Então, quando a gente vai comprar um cavalo, quais são as minhas características? Eu sou um cara que tenta correr o cavalo com mais posição, eu gosto de um cavalo que tenha uma certa angulação na faixa. Então, cada vaqueiro, ele procura um cavalo mais ou menos no perfil que ele acha que se dá melhor. Isso aí vem do DNA do cavalo ou ele é treinado para isso? Não, ele, assim, na verdade, o cavalo tem o potencial. Sim. E cada vaqueiro tem a sua habilidade de adaptar ele ali ao seu estilo, entendeu? Sim. Mas é muito importante essa questão que Renan fala de ele se preocupar em formar um conjunto. Porque daí é que surgem grandes campeões. Você vencer uma vaquejada não é fácil, mas assim, até mais fácil do que você pegar um ano completo ganhar um campeonato como ele tem 2. Eu já fui campeão brasileiro, mas ganhei na categoria amador. Nunca ganhei no profissional. E Renan tem 2 títulos no profissional, que é a elite da vaquejada. Sim. Então isso é muito difícil e só ganha formando conjunto e tendo muito potencial. Perfeito. Aproveitando para explicar a função do esteiro ali, que é muito importante. Mas em questão de porcentagem, qual seria a importância? Ter um esteira bom, um vaqueiro bom, ou um esteira mediano, um vaqueiro excelente? Aí quem vai falar melhor é eles, porque eles têm... Só corre junto. Renan só corre com Renato. Sim. E não só corre, mas na maioria das vezes é Renan esteirando para Renato e Renato esteirando para Renan. Quando ele corre, você é o esteira. No olhar, ele já se conhece. Certo. Nós só não corremos junto quando um não tá. Sim. Um não tá. Mas na maioria das vezes, quando nós não corremos junto, é com o Carlinhos. Então, assim, no meu ver, o esteiro é mais a conexão, é mais a confiança, é mais o entrosamento, né? Porque, assim, o esteira, na verdade, ele tem um trabalho mais inteligente, assim, mais rápido. Digamos, não é nem mais rápido. Qual é a palavra certa, né? Pensamento mais ágil. Pensamento mais ágil que o puxador. Porque você tem que adivinhar o que o puxador quer e angular o boi. Sim. Aprumar, como se chama, direcionar o boi. Sim. Da maneira que o puxador quer. Então, você tem que pensar pelo outro. Você tem que pensar e tentar dominar um animal, um racional com 600, 700 quilos. Então, não é fácil. Não é fácil. Mas, assim, em termos de esteira, eu não gosto de estar mudando muito. Eu gosto de correr com meu irmão, como gosto de correr com o Carlinhos. E tem outras aí que eu corro também, mas gosto também de confiança. Só corro de confiança. E sempre, quando eu não tiver Renato ou Carlinhos 8, dessas vaquejadas grandes, eu vou correr com o Carlão Rodrigues, que é um grande esteira também, que eu gosto de correr com ele. E também, tá mais ou menos por aí. Entendi. E existe também a diferença da boiada, né? Eu
Eu ouço muito falar que a boiada preta, né, é mais... Eu não sei se é braba, se é mais rápido, se é mais pesado. Explica isso pra gente também, Daniel. Os dois, né? É, Os porque dois, é tudo. Mais pesado. antigamente não existia essa boiada preta, a raça dela é uma raça europeia. Sim. E não existia muito dessa raça aqui no Brasil. Então, geralmente, as vaquejadas eram feitas com boiada Nelore, que é uma boiada que ela é mais alta. Se você olhar assim, a canela do boi Sim. Nelore, ela é maior do que a do boi preto, que é o boi cruzado que a Isso gente chama. facilita a derrubada. Como a gente tem que fazer a queda do boi no meio da faixa, então o boi cruzado ele é mais baixo e mais forte. Imagine, é mais fácil você capotar uma Hilux ou capotar uma Ferrari. Sim. Né? A Ferrari é baixa e larga, então Entendi. ele é mais difícil de derrubar, como é mais difícil de você conseguir encaixar ele lá no meio dos Entendi. 9 metros da faixa. Perfeito, perfeito. E aí, nessa questão do X1, você tá vindo agora para esse desafio com o Delvane, né? Delvane Almeida. Delvane. Seria o X1 ideal que você quer ou fora ele você... Não, queria correr contra aquele camarada lá, queria correr contra ele, ou seria Delvane agora? Não, agora eu queria enfrentar ele mesmo. Ele mesmo, né? Era ele mesmo. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Porque eu já ia enfrentar ele no final do ano, só que eu me machuquei. Sim. E ele disse que tinha vontade de me enfrentar também. Então agora tá na hora. Voltei, já graças a Deus tô bem. Então acho que a hora de enfrentar ele é agora mesmo. Enfrentar ele não, vou enfrentar o boi, né? Me Enfrentar diga o uma boi. coisa, Enfrentar o boi. qual é a diferença do Renan Tobias para as pessoas que lhe acompanham e que torcem por você? E você sabe que tem muita gente que vai assistir isso aqui, que é seu fã, que lhe admira, mas que às vezes não é da sua região ali, então quer ter uma informação mais particular sua. Para quem lhe acompanha, qual vai ser a diferença do Renan Tobias, do BM, que você disse que não se apresentou tão bem, não achou que seu rendimento foi bom, pro Renan agora que vem para a Serrinha? Quando eu corri no BM, né? Não é dando desculpa porque perdeu, não, porque eu já falei até que me corri mal. Mas eu vinha de uma lesão, tinha parado 3 meses, de um cavalo novo que tinha sido comprado também, não tava em entrosamento. E graças a Deus eu já voltei o ritmo. Estou bem entrosado no cavalo, graças a Deus. Até a última que corri, fiquei em terceiro. E muito confiante. Agora, tanto eu como o cavalo também, se Deus quiser, vamos botar nossos boi na faixa aí, tudo direitinho, boi a boi. E já está definido cavalo titular e cavalo reserva, ou está pensando, ou está vendo as possibilidades, ou como é que você está se preparando para a Serrinha? Vamos deixar mais pra frente. Estamos preparando aí, vamos deixar Segredo. Mas vai ser bonito. A disputa dos dois irmãos vai ser bonito. Vai ser 2 cavalos bons, vai ser 2 cavalos de reserva bom também. 2 cavalos de estrela de reserva também. Um bom e outro de reserva também, que é bom também. Então, assim, vamos bem preparados psicologicamente. Né? Primeiramente, Deus, psicologicamente, confiante. E fazer nossa parte, como eu sempre digo. Se for da vontade divina, que venha. Hoje vocês ainda continuam mesmo fazendo X1, mas continuam fazendo outros campeonatos, né? Claro, Tudo mais, tudo certinho, né? Claro. Perfeito. Tem que competir normal. Hoje a equipe de vocês é composta por quantas pessoas? Eu vejo assim, cada equipe tem um caminhão organizadinho para levar os cavalos, os cavalos. Tudo. Hoje nossa equipe é composta, eu e Renato, né? Somos os diretores, mas somos vaqueiros. Tem o Buiú, que é o tratador principal hoje. Tem o Mosquito, que é o que ajuda o Buiú. Mosquito. O Mosquito. Rapaz, achei até engraçado. Nós paramos na federal, como eu voltando. Aí o guarda olhou e disse, como é o nome de vocês? Aí o Mosquito já dizia, Mosquito, né? Aí a sorte que o Buiú disse, não, meu nome é Iaga. Aí o Mosquito disse o nome dele mesmo. Disse, Mosquito, tu ia dizer o quê, mano? Eu ia falar Mosquito. Mas a sorte que o Buiú falou o nome dele, senão ele ia falar Mosquito. Então, voltando, né? Então, assim, tem esses dois. Tem o Luizinho e o Diego, que é os rapazes que moram lá em casa, que ajudam a preparar fisicamente os cavalos. Na pista quem monta é eu e Renato. Sim. E tem um motorista também. Então, assim, é uma equipe composta hoje por 5 pessoas, no mínimo, né? E tem o Fábio, o Fabrício e o Zé, que é a galera que cuida dos bois, que traz para nós treinar. Tem que ter os bois, sempre fica mudando. Umas 10 pessoas. É umas 10 pessoas, mais ou menos assim. Aí tem o Léo, que inclusive tá até aqui, que é o cara que cuida da marketing nosso também, que ajuda também no financeiro com a minha mãe, que é um braço nosso também, um cara que ajuda bastante.
E tamo aí, é uma equipe. Tem fora os amigos que, quando vai pra Tá vaquejada, junto, né? é o Eslan, é todo mundo, o Passo Preto que veio aqui também, que foi uma sorte a mulher dele ter deixado ele vir. Então, assim, graças a Deus, quando nós ganhamos o primeiro lugar, ou ganhamos qualquer conquista, o primeiro ou 11º, o 20º, qualquer lugar, sempre, quando perdemos também, eu sempre agradeço a nossa equipe, porque por detrás, é como esse podcast, por detrás de todo esse sucesso, tem uma equipe por trás. Estrutura aqui. Exatamente, a vaquejada é isso, é uma estrutura, é uma melhor condição, um melhor apoio. Então, assim, é isso, tem que ter uma equipe, né? E sem sombra dos patrão, né? Que hoje é o seu Luiz, é o seu Kimura, é a turma nossos patrocinadores, né? A galera do Peixe, Samaria, que é a ração. Então, assim, Bando, sono. tem todo um projeto, o Rafael lá de Cajazeiras, que eu fechei também agora, RG. Então, assim, é todo Preparação por trás, exatamente, uma preparação por trás, um apoio dos patrão. Graças a Deus, eu sempre tive patrão bom, eu tô com meu irmão, não tenho o que reclamar de patrão. Sempre tive grandes patrões, assim. Os patrões Pode- são amigos, né? Exatamente, os amigos. Como Sempre amigo. tivemos amigos. E hoje, Não tem a Vinícius, né, relação. também. né? Vinícius Da seu Bet pai. Sport, né? O pai disso aí, Não tem né? essa relação de funcionário e empregado. Amizade mesmo, isso é muito gratificante pra gente. Isso é muito bom. Você falou aí de treinamento. Quantas vezes por mês você treina? Tem um período assim certo de treinamento? Quando ou nós- só quando tá perto da. Quando nós estamos em disputa? casa, todo dia nós treinamos os cavalos. Quando posso não treinar o cavalo A, mas hoje eu treino o B. Quando posso não treinar o C, mas hoje eu treino o D. Às vezes eu treino o cavalo B, que é o que eu mais trabalho, eu treino todo dia. Às vezes treino de manhã e de tarde. Então, assim, termos de treinamento, quem vai dizer é o cavalo. Quem vai precisar treinar mais, vai precisar treinar menos. Mas todo dia nós montamos, flexionamos e passamos os cavalos. Quando nós chamamos passar, é treinar com boi. Treinar como se fosse uma vaquejada mesmo. Às vezes Sim. um boi mais lento, às vezes um boi corredor, boi ligeiro, no Depende caso. da necessidade Depende da boi, necessidade Sim. do cavalo, entendeu? Mas graças a Deus, como eu falei, por isso que eu citei até os rapazes que trabalham na fazenda onde nós temos gado. Porque tanto quando eu preciso, eu trago os boi lentos, e se eu precisar também, eu trago os boi corredor, que chama os boi mobral, que não tem costume de correr. Nunca Sim. correu, na verdade. Aí ele fica mais assustado, no caso, né? É uns boi mais, mais uns fácil boi mais de derrubar. imprevisível. Mais fácil, entendi. Mais imprevisível. Porque, tipo assim, os boi de treinar, que nós chamamos, é um boi que faz aquela mesma carreira sempre. É quando trazemos os boi mobrais, ele é um boi imprevisível. Ele não sabe se ele vai correr muito, Corre se ele vai pro correr lado, pouco, pro se ele outro, corre para um lado ou corre O para boi o outro. mobral, ele simula o boi da vaquejada. Então, todo isso. boi corre na vaquejada, é o boi mobral. Ele corre ali uma vez e depois não corre mais. E já o boi de passar o cavalo, que a gente chama na linguagem do vaqueiro, é o boi que ele... Assim como o cavalo é treinado, o boi é treinado. Então é um cavalo, um boi de manutenção. Você usa aquele boi para ficar condicionando seu cavalo, corrigindo alguma posição ali, que o cavalo está apresentando alguma falha e tal, mas você sempre fica correndo ele. Então ele se acostuma a fazer aquele Perfeito. movimento. Perfeito, show de bola. Meu amigo, se você quiser trazer alguma pergunta pra gente conhecer mais um pouco eles. fica à Eu vontade. queria saber de Renan, eu sei que você já é bicampeão brasileiro de vaquejada, você é um cara que já ganhou vários títulos, mas você tem assim ainda um grande sonho na vaquejada, uma coisa que você dizia assim, Daniel, eu ainda tenho vontade disso aqui. Você e Renato também, eu queria escutar essa resposta. Rapaz, Daniel, eu tenho uma grande vontade mesmo assim, que eu acho que esse ano talvez vai ser realizado. É ver meu irmão campeão do portal aí, pela primeira vez aí que ele... Quase ver bater esteira, acompanhar. seu irmão Exatamente, na bater esteira ele e vê ele ser campeão. campeão, porque é o primeiro ano que ele vai correr assim, o ano atrasado, ano passado, né, Renato? Ele fez o segundo melhor cavalo, o mestre. Mas, no final, ainda machucou um pouco, mas esse ano, eu tenho fé em Deus que ele vai ganhar, ele tá com um apoio. Ano passado só tinha o mestre, né? E é complicado ganhar o portal com um cavalo só. Eu, graças a Deus, já fiz 3 cavalos campeão, né? Graças a Deus, fui o único, assim, a ser campeão. Foi o Dom Toro, o Ronaldinho Júnior e o Pokémon. Foi o único vaqueiro a fazer 3 cavalos campeões nacionais. Graças a Deus, ele me deu esse sonho. E o meu próximo que vai ser realizado vai ser meu irmão ser campeão aí do portal, que esse ano tanto tem um Pokémon, como tem meu próprio cavalo, que é o Bosch, que é o cavalo do seu Luiz e seu Kimura, que é como se fosse 2 avôs meus. Eles eram muito amigos do meu pai. E eles me têm não como vaqueiro, mas sim como filho. Eu vou para casa do seu Luiz, vou pro torneio. Inclusive, ele tá até em Fortaleza hoje. E eu terminar aqui o podcast, vou voltar para lá para ficar com ele, conversando. Então, assim, ele vai ter todo o apoio. E com a vaquejada, assim, se for dele ser o ano campeão, que seja. Se não for o ano que vem, nós estamos de novo tentando. E tentando até que, se for da vontade de Deus, que dê tudo certo. Porque,
graças a Deus, nós só queremos o que Deus quer. Já ganhando 3 vezes a equipe também, melhor do portal 3 vezes, 18, 20 e 22. 23 ano passado, é 23. Então, assim, só tenho a agradecer a Deus por tudo. Diga outra pergunta. E você, voltado mais pro X1, eu sei que você já montou em vários cavalos bons. E eu sei um que eu sempre, quando eu escuto você falar dele, eu sei que você tem um carinho a mais com ele. Mas tinha algum cavalo, qual era o cavalo, assim, que se pudesse, você dissesse assim, esse cavalo eu queria para disputar o X1 de Serrinha? Um cavalo que você, assim, dizia que ia mesmo preparado e querendo. Mas, assim, tem que ser, assim, cavalo. Não, eu sei que já você, passou. justamente, porque o da atualidade a gente sabe que você está num fenômeno, um cavalo excelente, mas um cavalo que você já montou do seu passado e que você queria, assim, O Roland se você Júnior. tivesse a oportunidade, Se ele pudesse fazer igual, se ele pudesse vir reviver ele, eu acho assim, eu costumo dizer que, não desmerecendo, graças a Deus eu montei em grandes cavalos, montei em chupa-faixa, montei em Neãozinho, que foi o cavalo que me revelou, depois veio o Dom Toro, depois veio o Orlando Júnior, depois veio o Pokémon, e hoje é o Boston, né? É um cavalo assim que foi comprado para outra soma, escolhido por mim, comprado por 2 avós meus, né? Que é o seu Luiz e o seu Kimura. Assim, tem a total confiança. Eles nunca perguntaram por esse cavalo, eles só ligam para saber como eu tô. Nunca perguntaram nem pelo cavalo. Então, assim, é uma amizade, uma confiança muito grande. Mas, assim, o cavalo que eu tô começando agora a me adaptar, graças a Deus. Mas, assim, que hoje, assim, um cavalo com perfil mesmo de X1 é o Roland Júnior. Cara, num gado Mobral, gado preto, eu não gostava de correr boi Nelore nele. Não gostava de correr boi preto nele. E várias vezes fui campeão em boi preto nele. era aquele cavalo que você tava ali na disputa de Boi Nelore, quando passava, dizendo, vai trancar os cruzados agora, aí é que você... Aí é que eu achava bom, aí que eu achava bom, aí que eu achava bom era ele. Foi um cavalo que eu ganhei em 2020. 2019 perdi por 5 pontos, não fiz ele campeão porque eu adoeci da garganta, perdi 2 etapas no meio do ano. Eu fiquei até internado. Aí ele deixou de ser campeão por 5 pontos. Aí no outro ano eu fui e ganhei. Ganhei dele, inclusive, no Milano. Ganhei de teste do primeiro colocado, que ele estava em segundo, e Raulzinho estava em primeiro na Juju. Aí nesse bendito dia ficou de teste aí o Raulzinho, um e o outro de frente. Aí eu fui e ganhei dele. E Raulzinho empatei. Quando foi bem mais, eu ganhei dele de novo. Ganhei dele não, né? Eu me classifiquei e ele não entrou, o Raulzinho. Eu fui e ganhei o portal dele. Cavalo e vaqueiro. E a equipe. Então, assim, eu acho que o cavalo, assim, que eu... Se pudesse ver que eu queria correr só X1, assim, correr tudo, mas só X1 era o Coletivo Júnior. Cara, ia dar trabalho. Eu ia dar trabalho ao povo, no X1. Como eu vou dar também aí no próximo cavalo que eu vou correr. Se Deus quiser, Nossa Senhora permitir, porque eu tô achando que assim, eu nunca tinha montado num cavalo parecido com o Alan Steel Júnior. Em termos, assim, de tudo. E o Boston, o Alan Steel corria travado. Hoje está travado o Boston comigo. E eu corri lá no Parque Rufina Borba e achei muito parecido o estilo Alan Steel Júnior. Perdi lá porque ele cansou. Fiquei em terceiro ou foi quarto, não me lembro. Quarto. Perdi porque ele cansou. Estava até debilitado um pouco. Ele tinha sentido uma crise de gastrite. Mas está recuperado já 100%. E eu acredito que ele vai ser um cavalo assim, com 7 anos. O cavalo tem 7 anos ainda. É um cavalo... Porque o Bosch, ele nunca foi poldo. É igual aquele seu cavalo. É igual o Nilo. Eles nunca foram poldo. Porque o cavalo, quando é fenômeno de novo, ele nunca tem aquele nome de poldo. Sempre é cavalo. E acredito que o Boston vai. Tanto foi o terceiro melhor cavalo do ano passado, né? Eu percebi, assim, a gente vê do estúdio e não... Eu nunca corri X1, Júlio. Mas, assim, eu vejo que é uma pegada diferente da vaquejada. Porque é como se você já começasse ali... Renato participou 2 vezes, vai poder até falar melhor. Como se você já começasse na adrenalina, né? Porque a vaquejada você vai ali na fase classificatória, vai correndo seus bois, na calma, no rodízio. O tempo de espera é maior, né? E o X1... Não é nem o tempo de espera. É você começa com os bois menores para pegar os... Você começa com os menores, não. Você começa com os grandes para pegar os rinocerontes. Isso. E no X1 não, quando tá falando, você começa já nos rinocerontes. Você já tem que entrar... não tem touro. Já começa nos rinocerontes. Então tem essa questão que é diferente e a questão da margem de erro. Porque na vaquejada, quando fica você e seu oponente, se ele perder e você botar, você ganhou. Sim. Se você resolve. E no X1, você tem a margem de erro e de recuperar o seu rendimento. Por exemplo, você está perdendo ali, aí seu oponente perde, você coloca, você já empata. Então é isso que assim, os vaqueiros, até uma dica que eu deixo para os vaqueiros que vão participar, de tentar pegar o formato do X1 e tentar explorar o que é que dá para puxar de melhor dentro do formato para poder tirar um rendimento melhor. A gente vê um destaque que a gente tá com Gera Guerra montando o Shogun Dash.
O Shogun é um cavalo que é um excelente cavalo também, mas vamos dizer assim, no X1 ele está se destacando mais do que nas vaquejadas tradicionais. Então, ele, assim, eu vejo que é um cavalo de personalidade de forte, de resolver logo. Vamos dizer assim, Sim. ele dá tudo que tem para dar rápido. É. Isso é bom. Tem cavalo que você vai correndo, você precisa correr 2, 3, 4 boi para ele esquentar. Então, você tem que adaptar o seu cavalo, o seu conjunto ao estilo da modalidade para que você consiga ter o bom Porque resultado. o X1, pra galera do futebol entender mais ou menos, é como se fosse uma cobrança de pênalti. Sim, Cada time tem 5 cobranças de pênalti, né? Assim, exato. às vezes, se você bater 3, fizer e o outro perder 3, já acabou. Então, o X1 é a mesma coisa. Só que a diferença é que é o único vaqueiro, não muda os batedores. Então, é o único vaqueiro que corre 5 boi cada um. No caso, eu corro 5, Renato 5. Quem colocar mais boi, acaba. Mas tem direito de correr 5 boi, caso tenha chance ainda de ser campeão. Então, como uma cobrança de pênalti. O time, Sim. quando empata, tem 5 pênaltis de cada lado, do mesmo jeito que é o Exato. X1, vai 5 de cada lado. Perfeito. E Você assim, falou aí que fez vários cavalos campeões, né? O que muda pro cavalo quando ele é campeão? A valorização, o cuidado. O que é que muda pro cavalo isso aí? Existem várias pessoas e vários estilos de pessoas que lidam com o cavalo. Existem pessoas que têm aquele cavalo apenas por amor àquele cavalo, que tem o cavalo como filho, que o cavalo não é um, vamos dizer, existem cavalos castrados, existem cavalos que correm garanhões, existem éguas. Todos esses 3 perfis de cavalo correm. O Pokémon, que é um cavalo que Renan Tobias foi campeão já com ele ano passado, foi Isso. campeão brasileiro por pontos corridos, o cavalo Pokémon. Ele é um cavalo castrado, então não tem a possibilidade de tirar filho dele, Sim. mas o dono dele, Sony Nunes, ele tem ele como um filho mesmo, nem um cachorro de estimação, é um filho mesmo. é a família mesmo. Então Quem esse tem cavalo, por mais que ele tenha, vamos dizer assim, ele tem uma avaliação no mercado, Sim. mas ele não tem valor. Não tem valor. Ele não tem preço, ele tem valor. É aquela história que eu tava falando aqui da Hilux. Tipo, Exatamente. se eu não quero vender minha Tem Hilux, outro o Daniel igual. vai lá e compra de Renato igual o mesmo ano, até mais nova. Cavalo não. Mas o cavalo não, ele é único. Mas aí já existem outros perfis de cavalo, por exemplo, existem éguas e garanhões, são cavalos que correm são inteiros, que eles se valorizam e depois que eles valorizam, o mercado do cavalo, os aras, os criadores, eles querem adquirir filhos daqueles cavalos, porque se ele é um campeão, provavelmente os Vai vir filhos um deles vão ser também. campeões também. Então, por exemplo, eu tenho um cavalo que quando eu fui campeão brasileiro, ele tinha, no amador, ele tinha 4 anos de idade. Então a gente cotizou ele, a gente vendeu coberturas dele. O ano passado eu fui bicampeão dele na categoria Derby, eu vendi mais coberturas com ele. Então, quando o cavalo é garanhão, você consegue monetizar mais, você consegue Sim. tirar mais uma rentabilidade do cavalo. Já quando o cavalo é castrado, geralmente esse perfil é só mais por satisfação pessoal de você ter um bom indivíduo e que você vai para as vaquejadas e você ganha prêmio. Perfeito, perfeito. Show de bola. Gente, eu queria agradecer demais aqui vocês. Para mim, a realização de um sonho. Né? Tava sempre ali aperreando o Danilo para trazer alguém da vaquejada para cá. E que bom que começou com vocês, tá? Tem algum presente para passar para vocês aqui. Mas enquanto eu vou passando presentes, fica à vontade aí. Quiser perguntar, falar mais alguma coisa, tá? Pode ir falando aí. Queria agradecer a você por ter nos convidado, né? O Danilo, o Daniel tá aqui, a todo mundo. É um prazer estar aqui no podcast, sem sombra de dúvida. E parabenizar, né, por essa sua iniciativa, por essa ação. É mais uma valorização para nós que somos vaqueiros, né? Que somos, além de vaqueiros, nós dependemos disso, nossa família toda. Mas, além de tudo, somos amantes do esporte, né? Amantes do esporte. Então, assim, eu sempre digo, vejo muitas vezes alguns donos de cavalo, alguns vaqueiros reclamar do X1, não sei o quê, porque se o cavalo perder, eles valorizam. Não, você está Sim. pensando da maneira errada. Se fosse assim, quando ele vai para uma vaquejada e ele perde, ele desvaloriza, não tem nada a ver. Exato. Isso aí é um pensamento de algumas pessoas da mente fechada. O X1 tá ali para brilhantar. Quando vai correr só 2, por exemplo, vai correr um exemplo. Eu e Delvânio, um exemplo agora. A chance de um ganhar pro outro, quanto é? 50% é meio a meio. Quando fica 2, é meio a meio. Então, às vezes ganha quem correu melhor e às vezes ganha, às vezes até quem não correu tão bom, como eu já vi em algum X1, ganha o outro correu melhor. Então, acho assim, Eu acho o que dono de cavalo é muito bom, porque um garanhão ou um cavalo mesmo capado, qualquer uma égua, que ser campeão é mais um título, é mais uma, como é que eu posso dizer? Visibilidade Mais uma do cavalo. visibilidade e mais uma alegria para a família também, entendeu? Eu acho que o X1 veio para vaquejada. Tudo que vem para vaquejada para somar, eu acho que a gente que ama o esporte tem que abraçar. E assim, eu acho que
falando no modo popular, as bancas vieram e ela está cada vez mais dando visibilidade em relação ao público com o vaqueiro e com o cavalo. Que tem gente que nem gosta de assistir vaqueado, não entende, mas quando é o X1, ele assiste porque sabe que um dos dois ganha. Quem Exato. botar mais boi ganha. Então é mais fácil Exato. de você entender, não tem negócio de senha, não sei o quê. Então a visibilidade com o cavalo, e quando você entra nas equipes que vê qual é a índole deles em relação à vaquejada, então você só tem gratidão com isso. Então, eu acho assim que o esporte, depois que eles entraram, cresceu demais. Daniel também pode falar melhor, mas quando você fala com a galera da equipe, das bancas, em relação a tudo de gratidão, são os caras que faz ações que a gente fica assim, papel de esporte mesmo, um exemplo, aquele locutor, é um cara que era um sofredor e tudo, hoje é conhecido nacionalmente, Josival. tem milhares de seguidores, entendeu? Então isso só vem a somar na vaquejada como um todo. Estão apostando e estão acreditando demais em nós, estão dando uma valorização para os vaqueiros, que na verdade mesmo, essa é a palavra mais certa para falar, nunca tivemos a valorização que as bancas de aposta e o X1 estão dando para nós. Nós nunca tivemos essa valorização. Assim, em termos de mídia, dessas coisas. E a vaquejada, eu acho que é o esporte só perto do futebol. Só perto do futebol. Você vê que fizeram, os meninos fizeram um X1, primeiro X1, não tão conhecido como é hoje lá no Parque das Palmeiras, teve que fechar as portas, porque graças a Deus, fechar as portas, graças a Deus que não coube. Então, assim, lá de novo, lá em Campina Grande, o BM foi um espetáculo. Como também lá na outra, também um espetáculo. Então, assim, é um negócio que muita gente, até uns amigos do meu sogro, da minha sogra, não sabem nem o que é vaquejar. Não, nós vamos pra Serrinha. Os caras, ou seja, é um povo que nem gosta, às vezes não tem aquela cultura de vaquejada, mas devia ser 12 confrontos ali, um negócio rápido, um negócio com muito dinheiro, porque o que é que aumenta a adrenalina do povo? É muita coisa em jogo. Então, assim, o povo quer ir. O povo quer ir. E muitas vezes, assim, algumas pessoas perguntam assim, Renan, e essas apostas são verdadeiras? Eu só respondi uma vez no grupo, quem achar que não é, até quando eu fui correr lá no BM, quem estiver achando que não é, e quiser apostar contra nós, pode vir. Como disse Vinícius, deixa um cheque em branco, pega qualquer aposta. Qualquer uma. Entendeu? Foi como Vinícius. Aí algumas pessoas assim, porque... Então, assim, é verdade. Isso é verdade. Eu conheci Vinícius tem quase um ano já, conheci os meninos também tem quase um ano. E você vê a natureza dos meninos. E as outras, conheço também o Wilk. Conheci outro menino também da Bet Favorita. Da Bet. São uma galera boa, uma galera que assim aposta, que acredita no nosso esporte. Acredito que esteja dando um retorno para eles esperados, graças a Deus. Então, assim, o X1 é uma modalidade que veio para inovar. E muita gente diz, não, o X inova, somar, desculpa. Muita gente diz, não, o X1 quer acabar a vaquejada. O X1 não quer nada disso. É tanto que eles procuram fazer o X1 no dia que não tem vaquejada. Lógico que vai bater com uma ou outra, mas é feito o máximo. Então eles não vieram para acabar com a vaquejada, veio para somar. Sim. E acho assim que no meio dos vaqueiros não tem aquela rivalidade no X1. Você vê que Renan correu mais Carlão, perdeu para Carlão, mas Carlão bate para mim, bate para ele. Se respeita. A rivalidade maior que eu acho assim que o povo fica dizendo que tem a rivalidade é nos torcedores. Sim, os próprios torcedores criam uma coisa que às vezes nem existe ali no embaixo. Isso. Entendeu? Então aí é onde estão trocando em relação aos vaqueiros. Os vaqueiros que tem rivalidade no X1 já tinha dentro da pista. E a rivalidade é maior dentro da pista para competir e ganhar o prêmio, que ninguém quer sair. Tem que se respeitar, né? Acredito que o X1, hoje você vê que nunca teve um moído de X1, tem que se respeitar. Nunca teve nenhum problema, nenhuma discussão, nem nada no X1 Brasil, tá? E Danilo, nunca teve um problema. E é importante a gente falar, Júlio, até comentei com você hoje, que existe essa diferença do X1 do futebol pro X1 de vaquejada. A cultura é totalmente que a cultura do cara da vaquejada é diferente da cultura do jogador, vamos dizer assim. O jogador é aquele cara mais marrento,
que é o Romário, que diz que eu sou bom e eu vou lhe detonar e tal. E já a cultura do vaqueiro é o cara mais simples, mais humilde, que é mais parceiro, que é mais amigo. Cada um com suas características. O X1 tem a essência e tem algumas coisas parecidas nos dois, vamos dizer assim, nas duas modalidades de vaquejada e de futebol, mas existem algumas características específicas na vaquejada e algumas características no futebol. Então, às vezes as pessoas criam um meio receio de, vamos dizer assim, de entrar na onda do X1 de vaquejada, porque pensa que o X1 de vaquejada vai ter aquela questão da afronta que tem no de futebol. Mas quando você começa a participar, eu particularmente, que começa a frequentar e que vê como é que funciona, vê que não tem isso. Porque a vaquejada tem aquela coisa de você ser parceiro, de eu estar disputando com o Renan e o cavalo de Renan machuca, e eu digo, Renan, vá no meu, a gente vai disputar o prêmio, agora você vai no meu cavalo e vamos ver quem vai ser melhor. Perfeito. Então, é aquela coisa da amizade fora da pista, dentro da pista, que todo mundo quer vencer. Mas não tem aquela questão de denigrir, de um querer ofender o outro para poder ser melhor. Que falando, ninguém é melhor que ninguém. Tem que se mostrar lá dentro da pista que é melhor. E eu acho também assim que o X1 é igual a vaquejada assim, não é porque eu perdi para Daniel, que Daniel é melhor do que eu, não é porque eu perdi para Renan, que Renan é melhor do que eu, não é porque Renan ganhou do Daniel, que ele é melhor do que Daniel. Não é. Eu acho que no dia que você tá, no dia que você tá bem montado, tá com o cavalo tá bem, então tudo isso vai em jogo. Quando tem dois vaqueiros, pronto, o confronto de Carlão gera guerra. Eita, confrontozão gera guerra, Carlão não botou nenhum boi. Confronto de Renan e Carlão, todo mundo, não, é Renan. Renan não botou nenhum boi. Aí você não ganha não é quem é melhor que bota muito boi, ganha quem erra menos. Sim. Porque se eu tô correndo contra Renan e Renan vem e erra os 5 boi dele, e se eu não botar o meu, eu não ganho. Eu vou empatar com ele. Verdade. Então, primeiro eu tenho que ganhar pro boi, pra mim mesmo. É uma disputa primeiro contra você mesmo, né? Na verdade, a vaquejada você disputa contra você. Sim. Você, agora, assim, a vaquejada eu sempre digo, Daniel, que ela é o esporte mais diferenciado que tem no mundo. Porque se você for para o Prado, ela é só uma reta. Se for para o tambor, é 3 tambor. Até o X1 mesmo é 1 contra 1. Mas, cara, a vaquejada, você depende do cavalo, tá bem? Às vezes você pensa que o cavalo tá bem, você tá na pista não tá bem, mas é do mesmo jeito que ver um ser humano como nós somos racionais. Acordamos também. Às vezes é o cavalo, só o cavalo fala. Então você depende do cavalo. Depende de si próprio primeiro, do cavalo de esteiro, do esteireiro, tá bem? Verdade. E o principal, o boi. Meu amigo, ali sai um touro uma vez que ele sai com um pensamento, correu muito, às vezes sai um mais lento, fica mais fácil. Às vezes você pega um mais lento, o seu adversário pega um mais corredor. Então o vaquejada depende de 5 fatores. E a sorte. Primeiramente, Deus, claro, e a sorte. Às vezes dá uma sortezinha. Tem isso também. Assim também, você não vai pegar um cavalo ruim e não vai de jeito nenhum, vou botar, sai num touro, não vai puxar, que ele não vai cair dentro da faixa. Isso aí não acontece, mas tem que ter a sorte. Tudo na vida, às vezes tem que ter a sorte, né? Ó, nós aqui, graças a Deus, estamos com a sorte de estar aqui conversando com saúde e debatendo, graças a Deus. Tudo tem que ter a sorte. Ele fez me lembrar um negócio, assim, já havia disputa do pessoal falar, no capa louca eu sou melhor, O que é o derrubar o boi no capa louca? O que é isso? Explica pra gente aí. Eu gosto de dizer assim, que todas essas coisas abrilhanta o nosso esporte. É você ter a habilidade de você fazer o valer o boi com algumas coisas a mais que, vamos dizer... Você vai trazer mais um público para lhe admirar porque você é habilidoso. É a questão de você ver um jogador normal jogando e ver um Ronaldinho Gaúcho que bota a bola na cabeça, bota nas costas. Então, ganha quem bota boi. Certo? Mas a questão do capa louca é uma habilidade... que já existia há muito tempo na vaquejada, mas quem reverenciou e que deu identidade foi Nathan Queiroz, que criou a marca, e é a habilidade que realmente ele tem o dom de fazer isso, ele é autêntico, ele faz, que no momento você monta no cavalo, né, fica um pé num lado do cavalo e outro pé do outro lado. Então, no momento de você puxar, você tira um dos pés você joga todo o seu corpo pro outro lado do boi. Então, é uma arte que ele tem o dom de fazer e ele consegue fazer isso sem prejudicar no rendimento dele e aí criou essa legião de fãs, porque não é todo vaqueiro que consegue fazer isso. É bom explicar isso, porque eu até pensei que seria uma modalidade dentro da vaquejada. Não tem, vamos dizer assim, não tem uma pontuação a mais, não tem nada a mais. Vale botar o boi. Se você vir não fizer nada e derrubar o boi, é valer o boi, e o outro der a capa louca, é valer o boi do mesmo jeito. Mas no X1 agora vai ter mas não é normal. Sim. É um card que chama... especial, né? Especial, que é vai ser muito Natan bonito.
contra Fabinho Capa Louca, que você tem que botar o boi na consciente. capa consciente. Tem que botar o boi na faixa, Desse Não, jeito. cara. mas Dando tem na que dar a capa capa louca. louca. Se você botar e não der a capa louca, não Não vai. vale. É zero o boi. É. Ou seja, dificulta muito, Muito mais, mais, né? muito mais. Então, assim, mas é um negócio que não é normal. A vaquejada mesmo não tem essa obrigação. É como o Daniel falou. É o boi na faixa. Tem que botar boi na faixa. Só ganha Perfeito. você botar boi na faixa. É Perfeito. tanto que meu pai não tinha essa, nem a saída de cela ele tinha, quanto mais capa louca. Ele ganhou um bocado de prêmio. A identidade de pai já era de tirar boi longe. Hoje em dia os vaqueiros é mais boca de faixa. O que é boca de faixa? Tirar bem pertinho para Não. arriar de uma vez, como capa louca, como Sim. você se esconder na cela. E pai não. Pai era como administrar a queda do boi, aonde ia derrubar. Já vinha É. fazendo o movimento É. para cair certinho. É, aquela Exatamente. macia. Porque Júlio, a valorização de um cavalo na vaquejada se dá mais quando ele é muito explosivo na faixa. Sim. Então a pista geralmente ela tem 45 metros de um lado do muro para o outro. Sim. E a faixa que demarca a faixa que o vaqueiro tem que derrubar o boi são 9 metros. Então, quando chega no momento da faixa, isso é uma coisa que é treinada, que Renato, eu estava treinando meu Sim. cavalo em casa, é treinada. Quando o vaqueiro dá o comando de abertura na faixa, automaticamente isso é do cavalo, ele muda a direção. Se ele é um cavalo de esquerda, ele muda a direção dele, a angulação, para o lado do muro e aumenta a velocidade. Sim. Então, quanto mais o cavalo tem a habilidade de mudar o ângulo e aumentar a velocidade, mais esse cavalo é habilidoso e mais é valorizado. É o que Fica todo mundo mais fácil vaqueiro para quer. derrubar. Porque se você for derrubar o cavalo fazendo angulação para frente, você só tem 9 metros, que é de uma Entendi. faixa para outra. E se o cavalo fizer angulação para lateral do Lateral. muro, você vai ter 45 metros. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quanto mais você procurar o seu hoje, né, o vaqueiro de hoje, o cavalo abrir a angulação, mais você tem faixa. Só que TT ele tem uma habilidade, e o cavalo dele não abria tanta angulação, era um cavalo, vamos dizer assim, mais passador, corria mais para frente, só que ele tinha a medida do cavalo do ponto de tirar. Sim. Então, vamos dizer, cada cavalo tem um ponto. Tem um cavalo que abre mais angulando, eu tenho que tirar mais perto da faixa. Porque se eu tirar antes, o boi cai pegando apenas a Entendi. faixa é zero. E TT tinha essa habilidade, que é uma habilidade que conserva mais os cavalos, porque você não vai fazer com que ele faça tanta força. Então, os Entendi. cavalos de TT, vamos dizer, se um vaqueiro profissional hoje passa 3 anos no cavalo, 2 anos, TT passava 5 anos, 7 anos. Porque ele conseguia correr e fazer valer os bois sem forçar tanto o cavalo, entendeu? Perfeito, perfeito. Explicação ótima. Gente, tem aqui um presentinho para vocês. Aqui pro Renato, uma lembrancinha do nosso podcast. Aqui pro Renan. Ô, meu amigo. Obrigadão mesmo. Nada. Satisfação. Aqui pro seu Daniel Lira. Até eu ganhei presente. Você ganhou, mas você vai estar mais vezes aqui comigo, se Deus quiser, nas próximas, tá? Queria mandar um recado e agradecer primeiramente a Deus, né, nosso Senhor, por tudo, né? Só o fato da gente acordar hoje, respirar, feito você falou, só estar aqui, já tá bom. Agradecer minha família, minha esposa, meus filhos, agradecer toda a diretoria da Bet Sport, SA Sport, agradecer ali a diretoria da X1 Vaquejada Brasil, né? Agradecer a todos que acompanham o nosso time aqui. Hoje a minha esposa não pôde estar, mas ela também está nos bastidores. O Tefinho também ajuda muita gente. O Davi que está ali, o da Visão. E esse projeto aqui, a gente justamente para isso, né? Para apresentar esse esporte a mais pessoas, né? Para também trazer as pessoas que assistem esse esporte para acompanhar outros esportes também, né? A gente fazer essa mistura de esporte que é muito importante. E contem comigo, tá? O que precisar, a gente tá também no projeto aí para levar esse podcast para lá, para Vaquejada, né? E ali pegar umas conversas, entrevistas rápidas. Contem comigo, tá? No que vocês precisarem, conta com a Bet Sport. A gente vai estar aqui sempre. Antes de a gente terminar, eu gostaria de fazer um pequeno brinde aqui para simbolizar, né, nosso primeiro episódio de Vaquejada. E olha a foto ali do Visão. Fechou, show de bola. Obrigado a todos. Pode falar mesmo, mano. Queria agradecer também, primeiramente, a Deus por estar aqui, toda a minha família, minha mãe, minha irmã, minha namorada, meu irmão, que é, como eu sempre digo, é meu braço direito, e eu dele. Então, a namorada dele, a todo mundo, meu cunhado, a todo mundo que sempre está por trás, toda a minha equipe. Queria até ressaltar um cara da minha equipe que eu esqueci de falar dele, Certo. que é o Douglas Faria, que é o cara que compra os boi para me ajudar na minha estrutura, né? Um cara que vive só disso, de vender e comprar, tá de alta confiança, o Douglas Faria. Então, assim, é um cara também da minha equipe que eu gosto muito de frisar nele, porque eu esqueci de falar nele, assim, não foi esqueci, é porque é muita coisa. Sim. É um cara que tá também por debaixo dos bastidores. Então, assim,
E, além de tudo, queria agradecer a Deus e dedicar mais esse momento aqui a meu pai, que está no céu, que está nos assistindo. De lá, eu tenho certeza. Então, assim, e agradecer a dois caras, Danilo e Heitor, que são uns caras realmente parceiros, amigos, uns caras que, desde que nós entramos na Bet Sport aqui, nos acolheram como amigo mesmo. Toda hora, tudo que eu falo com ele dá certo. Na verdade, eles nunca disseram que nenhuma coisa não dava certo. E a Vinícius, a todo mundo. E a você por estar aqui. E parabéns pelo seu podcast, meu amigo. De verdade mesmo. Rapaz, não tem nem o que falar, Renan já falou tudo. Só agradecer a você e a todo mundo. E mais uma realização para mim. E em relação ao meu pai, da gente estar participando aqui, como eu sempre digo, faço tudo em relação a ele, para dar orgulho a ele aonde ele estiver. E queria só ressaltar, Daniel, você não é da minha idade, você não é nem uma criancinha. Tem aquela conversa que você é da minha época. A gente é tudo da mesma geração, Você é de tudo ponto do 36 pra futuro. frente. Agradecimento aí, Daniel. por Agradecer também a Júlia a oportunidade aqui de dividir esse bate-papo com você. Gostei do clima, é um Show. clima agradável, né? A gente falar de uma coisa que a gente gosta. falar. Gosto. Seja bem-vindo à nossa modalidade também, né? A nosso esporte também, não só o X1 de futebol, de motocross aí, mas sejam bem-vindos à Vaquejada, eu estou à disposição. É um novo desafio para mim ser comunicador, assim, eu não tinha, nem eu sabia que eu tinha potencial Eu para também fazer não. isso. O homem é formal, cara. O Mas homem é aí, formal tô tentando dar o demais, meu meu melhor irmão. e se gostou, se me convidar, eu venho de novo. Já tá convidado. Ei, Daniel, você tem que abandonar a profissão de vaqueiro, você tem que ser só agora entrevistador, assim, jornalista. Você é formal demais, cara. Comentarista. Comentarista, velho. Pessoal, valeu. Até mais, até a próxima. E siga aí o X1 Cash. Tamo junto.